Olá, pessoal, como é que tá? Começando aí mais um podcast do Infomex, né? Esse podcast que a gente vai estar colocando aí, pelo menos aí umas 3 vezes na semana. Quero convidar vocês aí a assistirem. A gente tentou aí fazer a live, mas não conseguiu, que teve um probleminha técnico. Aproveitar, quero pedir para vocês aí que ainda não curtiram o canal, que ainda não deram seu like, que dê aquela força, né? Que isso daí conta muito por parte do YouTube, né? Que a gente que vê que o nosso trabalho ele é bem relevante, assim. E, e como prometido, eu trouxe aqui um amigo meu, amigo de infância, inclusive, que é altamente competente aí na nossa área, na nossa área de comércio exterior, na área de compras e PCP também. Já atuou aí várias empresas aqui do mercado aqui de Manaus. Vamos dar aquela conversada aí sobre a nossa área de atuação, né? O que é o compras internacionais, vamos tentar colocar aí a diferença aí entre compras internacionais na área de comércio exterior e aquela compra que geralmente fazem aí, que é aquelas compras da China, aquelas compras daquelas empresas que tem aí nos sites que são tudo da Ásia. O nome dele é Rodrigo, né? Rodrigo Santos, né? Também é formado na nossa área. E, Rodrigo, ah, fala um pouco de você aí, cara, como é que é, né? Eu já te conheço há um tempo, sei da tua habilidade, sei da tua competência também, né? Fala um pouco aí como é que foi, como é que chegou aí na tua carreira, como é que chegou aí no patamar, né? Se puder falar aí um pouco também sobre a área de PCP, que eu sei que você já é formado, né? Não só em administração, como tem várias outras competências. Então, seja bem-vindo, né? Primeiramente. E ah, te convido aí, né, a conversar, a gente bater aquele papo e ver o que a gente consegue passar aí para os que estão assistindo a gente. Bom, boa noite, Carlos Alberto, né? Mais conhecido como Beto, né? Como você falou, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu chamo de Beto. Sim. Eu já atuo há 22 anos nessa área, né? Também já atuei diretamente na área de compras internacionais. Tenho um conhecimento relevante sobre o tema e passei por algumas empresas aí, multinacionais, né? Grandes empresas, número 1 no mundo no seu segmento de atuação. E vamos bater esse papo aí sobre a nossa área, tirar as dúvidas, esclarecer, né, para nossa audiência aí. Boa noite. Boa noite, cara. Então, nossa área aí é bem vasta, né? No primeiro episódio aqui que a gente conversou, que a gente fez, essa área aqui em Manaus, ela é muito, né, vasta, não só devido às empresas que tem, mas a estrutura, né, onde as empresas estão mais centralizadas aqui na região norte devido à Zona Franca, né? E no nosso primeiro episódio, a gente falou que ia falar sobre essa primeiramente aí sobre o compras, o que significava, essa diferença aí que tem de comércio exterior e uma compra internacional que pouca gente aí conhece, né, que é a área de purchasing, né, deve conhecer também, Sim. né, e então fala aí um pouco como conseguiu entrar, como que foi, né, como que chegou aí na área de atuação, né, e depois a gente conversa aí realmente sobre o nosso conteúdo, nosso principal conteúdo, que é o primeiramente o compras internacionais, para a pessoa que está assistindo a gente também, né, saber o que vai significar, né, porque eu sei que tem muita gente interessada. Então, eu iniciei nesse ramo de atuação lá em 2004, né, na área de Comex, que é comércio exterior, né, e Uhum, mais precisamente no IMPEX, né, que é uma sigla que significa importação e exportação. Onde a gente, como estagiário ainda, a primeira experiência no polo, então a gente fazia toda aquela parte da entrada na documentação, na base de dados da empresa, né, o registro das cargas, né, dos uhum, contêineres. E a partir daí eu migrei para, quando eu troquei de empresa, fui para uma outra multinacional. Na verdade, a primeira empresa que eu atuei
ela era uma empresa nacional e depois eu fui para uma multinacional e já entrei na área de planejamento, que chama Uhum. PCP, Planejamento e Controle da Produção. Até quando a gente estuda na própria administração, quando a gente estuda a área de PCP, ela é uma área central em todas as organizações, né? Então, ela ramifica e ela interage com praticamente todas as áreas da organização, né? Seja a produção, qualidade, logística, TI, engenharia, Uhum. né? Então, ela tem interface com todas as áreas, compras. E nessa minha trajetória, eu pude também atuar nessas áreas que têm ramificação com o PCP, né? Por exemplo, em compras internacionais, trabalhei na área de logística, trabalhei na área de procurement, Uhum. né? Passando por várias empresas, trabalhei também na área de materiais, É né? tudo engloba assim, né, cara? Assim, tipo, a gente vai começar a trabalhar, a gente tenta aí uma área específica, só que a gente vê que não é somente isso, né? A gente vê que tudo puxa, né? A área de compras está associada sempre aí à área de materiais, à logística, né? Eh, eh, a área de PCP. Então, tudo vai puxando, né? Essa nossa área de E comércio eu acho exterior. que em 2022, né, cada vez mais as empresas exigem que o profissional seja multifuncional, né? Então, Exatamente. não é mais interessante aquela alta especificidade, né, que algum tempo atrás era o que você era bem visto quando você era muito bom naquilo que você fazia especificamente, né, especializado naquela função. Hoje em dia, né, as empresas modernas, elas demandam que você conheça todas as áreas, né, que tenham interação com a sua área de atuação específica, mas que você também tenha um pouco de know-how, né, sobre as outras áreas Das outras que faz áreas, essa isso. interface. Principalmente ali a área aduaneira, né, que é também que a gen nosso departamento aí de compras e comércio exterior, a gente tem que conhecer algumas leis também, né, a gente tem que conhecer aquele direito aduaneiro, né, como faz para importar, Sim, tem às vezes nem você ter um domínio propriamente dito, né, mas é, você ter ter uma o conhecimento. noção, um conhecimento, né, Sim. para saber como é que você está aplicando, né, Aham. as suas práticas. E é interessante também porque quando eu comecei, né, o bacharelado na minha área, né, administração, ainda era no tempo que existiam as ênfases, né? Então Uhum. eu escolhi a ênfase de comércio exterior, né? Só que no meio do curso ali o MEC veio e acabou com as ênfases, né? Ficou tudo Ficou administração tudo. generalista, Eu né? cheguei a pegar a fase da que a gente escolhia, eu acho que é Isso. no último ano, né. Lembra que tinha marketing, administração em Era. marketing, administração em RH, Sim. administração em comércio Aí eu exterior. fiz o comércio exterior, Isso, né. comecei a fazer esse comércio exterior, mas no meio ali o MEC Aham. acabou com as ênfases, e aí eu fiquei com aquela questão do comércio exterior, né, eu terminei com a administração de empresas, normal, mas eu fiquei com aquela coisa do comércio exterior pendente Uhum. na minha cabeça, né. E o meu primeiro MBA quando eu pude fazer o meu primeiro MBA, eu escolhi MBA em comércio e negócios internacionais, Internacionais. né, e aí Aham. consegui concluir, e aí peguei todo o know-how da área, e Uhum. aí pude fechar esse ciclo aí, né, do comércio exterior. E hoje em dia, né, cara, a gente tem muitos desafios na nossa área, né. O nosso desafio não é somente ter esse know-how aí, né, não é só ter a formação, né. A gente precisa, também se enganjar em todas essas áreas que tu tá falando aí, que você tá falando. Que, aquele multifuncional, eu acho que até em todas as áreas, né, cara, assim, tipo, que a gente estuda, vai começar a trabalhar, mas a necessidade que tem é de você ter mais conhecimento, é de você também saber fazer outras coisas, É, né. Hoje em dia, por exemplo, na minha área de atuação também, a gente também não só trabalha com compras não, a gente não trabalha só na nossa área específica, a gente realmente, eh tem o uso do sistema, né, tem que conhecer esse sistema. Eu acho que na faculdade a gente não aprende quase nada disso. é, Eu, pelo menos, não aprendi, né, eu acho não que sei se eu acho que a única coisa chegou. que a gente aprende em relação a isso é quais sistemas que poderíamos Sim, utilizar na é área, né, mas verdade. não, a gente não entra no assunto técnico Aham, do sistema, né. sim. E interessante, por exemplo, na sua área de compras, quando você precisa comprar um determinado material,
você vai precisar saber o mínimo da especificação técnica daquele material. Uhum. Então, você vai ter que interagir, ter um pouco de noção com a equipe da engenharia de produto, ou da engenharia de Você tem que processos, saber o que está comprando também, né? ou da engenharia de processos para saber É, onde que aquele material vai ser usado, né? isso. Ou a qualidade. Então, a E- qualidade vai especificar, olha, o material precisa ser assim, ou medida assim, ou da matéria X, entendeu? É verdade. E algumas pessoas têm dificuldade, né, cara, nisso daí. Eu, por exemplo, atuo numa área técnica, né, que é a minha área. Eu sou formado também em técnico mecânico, então eu sempre tentei me enganjar nas compras técnicas, assim, né, que, a meu ver, para mim, são mais fáceis, né. Como eu conheço aí as especificações, né, alguns detalhes de produto, até de matéria-prima, né, também, e para mim foi um pouco mais fácil, né. Então lá onde hoje eu atuo, né, como analista de compras, analista de compras internacionais, a gente faz muito isso, né? Usa esse conhecimento técnico, né, para fazer as compras específicas também, porque, como eu falei, a gente precisa saber o que está comprando, né? Não basta só você ter essa formação, né, como eu estava falando. Você tem que realmente se enganjar ali, tá no teu sangue ali o que tu tá fazendo e tem que conhecer da matéria-prima, conhecer do produto, enfim, conhecer o que você está comprando, que é também que isso implica também, né, Rodrigo, na qualidade, implica aí no preço, né, do produto, né? No primeiro episódio aí que a gente fez, eu comentei sobre isso, né? Que o comprador, ele tem uma função muito importante na empresa, assim como todas as áreas assim, que envolvem a administração, né? Que envolve a administração de compras, que envolve o PCP, né? Então, é, é, quando você tem essa ânsia aí pelo conhecimento, quando você tem essa disposição, quando realmente você quer, você tem que se engajar, você tem que estar no sangue ali e aprender e também constantemente se adaptando ali à realidade, né? Como estava falando, nos desafios, né, cara? Porque é um grande desafio hoje trabalhar como analista ou como international purchaser, né? E E é uma a- área muito dinâmica, né? A gente também precisa acompanhar todas as mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, né? Com Uhum. certeza, a área de purchase não é a mesma que era 20 anos atrás, né? Então, você tem que se adaptando. É, E você tem que conhecer das leis, né? as leis A gente vai mudam, conversar aí as sobre. práticas mudam, os Aham. modais mudam, né? A tecnologia muda, os sistemas mudam. Então, você tem que estar sempre evoluindo Isso. junto com as demandas. Isso. A gente vai comentar aqui, né, sobre não sei se a gente vai conseguir agora sobre o que é o compras. Sobre o que é o compras a gente vai falar, sobre o que é o compras internacionais, mas envolve várias coisas, né? Envolve várias documentações, envolve vários termos aí. A gente tem os incoterms, né, que a gente usa para fazer essas compras. Né? O pessoal vai conhecer. Quem já conhece também vai se aprofundar mais no conhecimento. E a gente sempre vai englobar na nossa área, né? Não tem para onde fugir, né? Como o Rodrigo falou, como tu falou, né, Rodrigo? As variações, as mudanças sempre vão existir, né? Eu costumo dizer que quem não se adapta, né, é igual a lei da selva, né? É a lei da selva. Quem não se adapta é consumido. Então você tem que se adaptar. Nem sempre é a lei do mais forte, né? Assim, a lei da selva, né? Mas você tem que se adaptar, você tem que correr atrás. Atrás de diversificar aí o seu conhecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? E já falando sobre o nosso Compras Internacionais, Rodrigo, assim, como tu já tem uma vasta experiência, como é que é, assim, na tua concepção, né? Lá no nosso primeiro episódio eu também falei, eu não sou dono do conhecimento, eu não sou dono da verdade, e a gente vai pegar aí cada opinião de quem vai assistir a gente aí e dar a sua opinião também, aí nos comentários. Hoje em dia, o compras internacionais, como é que funciona? Como é que é? Né? Na tua concepção, é feito?
né? O que que precisa para fazer uma compra aí de insumo, assim, de matéria-prima, principalmente aí na Zona Franca? Porque a Zona Franca tem as suas particularidades também, né? Então, a gente estava até conversando, fazendo um briefing antes, né? Uhum. De como diferenciar, né? O que que são compras internacionais, de quando a gente entra em algum site, né, de compras e faz um pedido que chega na nossa residência, né? Alguns desses sites ficam, né, na Ásia, né? É, Então, principalmente asiático, né? não deixa de ser uma compra internacional, Uhum. né? É, uma capinha de celular você pode comprar nos Estados Unidos, por exemplo, né? Ou na Ásia, Uhum. né? Ela vem de fora, é uma compra internacional. Mas a gente está falando de um outro tipo, né? Bem mais técnico, bem mais aprimorado, com bem mais abrangência, né? E bem mais sério, né? Sim, Na minha concepção, né? sim, que é o que a maioria das empresas multinacionais atuam, né? Principalmente aqui na nossa realidade no Polo, né? Então, e como você falou, a gente também tem a particularidade, né, dos incentivos que são praticados aqui, que também você precisa ter um conhecimento, né, da questão da restituição dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, né? CMS. Então, e isenção de IPI, entre outros, né? É, isso aqui na Zona Franca, né? Isso. Agora, a gente tem aí um decreto aí do nosso presidente, né? Que ele recentemente isentou alguns produtos, inclusive mais ainda para cá, né? Que Sim. prejudicou um pouco a nossa Zona Franca. Também, ó, uma outra área que interfere também nesse processo todo, a área política, né? Com as leis. Então, assim, Sim, o ministério, né? basicamente a compra internacional, né? Que um conceito básico, né? Para que o sistema identifica a localidade do comprador e caso esteja fora do Brasil, né? É classificado como uma compra internacional, né? E geralmente o valor é constituído, o valor é confirmado na moeda local, né? Se eu estou Uhum, comprando algum item do Japão, né? Eu vou pagar em ien, aí vai ser convertido, sim. né? Dos Estados Unidos dólar e E para assim. tudo isso tem algumas regras, né? Algumas leis, inclusive, né? Do país de origem, Sim, né? Do país de origem. que é o que compõe o comércio exterior, né? Que é a Uhum, troca de produtos ou serviços entre um país e outro, né? Falando de compra de produtos é importação e quando falamos em venda é exportação, né? E cada um deles engloba uma série de procedimentos, né? Necessários para sua execução. Então, geralmente, nas grandes empresas, existem um departamento específico para compras, né? Dependendo da estrutura da empresa, existem... esse departamento de compras, ele faz a negociação, ou uhum, então, em algumas empresas, existe uma estrutura chamada procurement, que cuida só da parte de desenvolvimento de fornecedores, negociação das condições e transfere, né? Fecha essa primeira parte e transfere para dar prosseguimento para o departamento de compras, que aí sim vai colocar as condições, né? De uhum. pagamento, prazo, né? Então, os fornecedores também podem ser desenvolvidos por essa área de procurement, né? É uma Prospectados, coisa muito legal, né? pesquisados, Aqui. né? Ou, ou, ou o próprio departamento de compras faz todo Faz esse tudo, processo. Aí né? depende de organização para organização. Numa grande organização aí, eu acho que a gente tem essa divisão aí, né? A gente tem a parte do desenvolvimento, a parte eh, da verificação da qualidade do produto, que já é junto com a engenharia também, né? Isso, às É, vezes, é montado um corpo, né? Uma sim, equipe sim. Aham. que pode até mesmo ir visitar o fornecedor, mesmo que ele seja de outro país. Então, geralmente, é uma pessoa da área da qualidade, uma da engenharia, a pessoa do procurement, a pessoa do compra, que pode até ocorrer de ir lá no fornecedor, independente se é fora do Brasil, vai lá, conhece as instalações, né? Uhum. Conhece as melhores práticas, as condições. E existe uma outra coisa muito importante, é você saber e conhecer o seu fornecedor que vai ser o seu parceiro, né? É que hoje em dia a gente chama de parceiro, né? E isso, saber quais são as melhores práticas que são feitas lá nesse fornecedor, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu trabalho numa empresa em que a gente produz um material que existem outras empresas que produzem o mesmo material de forma ilegal, ou com mão de obra escrava, Uhum. ou
que não praticam as melhores ferramentas, as melhores políticas, entendeu? Isso daí muitas empresas estão muito ligadas aí nesse assunto, né? Hoje em dia A gente já hoje em teve dia é muito casos aí que... importante, né? Aham. Entra na questão de compliance também, né? Que o cliente final, quando sabe que aquele produto que ele está comprando veio de uma empresa em que Verdade. compra os seus insumos também de empresas Uhum. responsáveis, ele dá muito mais credibilidade, né? Não é só o Sim. valor que você compra, né? Você pode comprar um celular, né? Mas dentro desse celular podem ter circuitos integrados na placa do celular, dos quais os minérios utilizados podem ter sido adquiridos de mineradoras lá da África, no Congo, de minas de lá do Congo, em que os profissionais são abusados, escravizados, entendeu? Se eu não me engano, só te interrompendo rapidinho, se eu não me engano, já aqui dentro aqui das nossas leis, eu acho que também deve ter em outros países, eu não conheço também. Mas existe um nome que é para proteger esse tipo de ações aí, né? Esse tipo de prevenir, né? Essa prática. Eu não lembro o nome agora. Eu esqueci. Aí você tem que... É uma proteção, né? Inclusive daqui da Zona Mas Franca existe. por isso que é de alta responsabilidade da empresa ter o conhecimento da cadeia, inclusive do seu Isso é fornecedor, fornecedor. Isso entendeu? mesmo. Porque a área de compras também tem essa questão do compliance, né? Que é o Uhum. relacionamento que você tem dentro da empresa, a responsabilidade para que evite a questão da corrupção também, né? Porque para algumas outras empresas, para você acabar reduzindo o custo, então você acaba comprando de uma origem de que não é tão, que é um pouco suspeita, mas o custo acaba caindo, vende naquele outro preço, né, mais cômodo. Então, existem nas empresas hoje, nas grandes empresas, estruturas, como você Uhum. falou, que buscam essa proteção. Isso, isso. Eu não lembro o nome, depois eu posso até comentar qual é realmente a definição, mas a gente tem essa política aqui no Brasil, né? Em grandes empresas também deve ter, já sem precisar de alguma lei ou alguma coisa do tipo, né? Porque influencia diretamente esse tipo de prática, influencia no valor do produto, né? Sim. Aqui, se eu não me engano, a Receita Federal tem essa fiscalização, né? Quando chega algum material ali no aeroporto ou no porto aqui de Manaus, eu acho que também em todos os portos aí do país, essa verificação, essa fiscalização, que primeiro ver qual é a origem, né? Como é que é feita a compra, e os indícios são o preço, né? O preço muito abaixo do mercado. É essa palavra que eu ainda não lembro da definição. Então, quando pratica o preço muito abaixo do mercado, é um indício dessa prática que fazem aí, que não convém aí com o É, nosso o preço é um com dos o mundo, aspectos, né? né? É um dos É. aspectos. Geralmente é o mais visado, né? Porque Uhum. existem os custos de produção, né? Que você vai Sim. repassar no seu produto final. Mas também existe a questão de qualidade, né? Existe questão de processos, né? É toda uma cadeia que é o que eu reforço. Denota que Uhum. você precisa ter um bom relacionamento com o seu parceiro, né? Eh, você concorda que quando você chega para o seu fornecedor e fala assim: "Não, vou lhe fazer uma visita", e o Uhum. fornecedor vai te falar bem assim: "Não, não, não vem aqui hoje não". Opa, né? É necessário que haja uma transparência, né? Sim, "Não, com pode vir, certeza. vem vem aqui, vem conhecer a minha instalação, vamos fazer uma reunião, traz uma parte do teu time se for necessário, ou então eu vou aí na empresa". Então, essa troca é muito importante. Com certeza. Isso também não serve só para a empresa que está contratando, né, que está, desculpa, tá comprando o produto dela, né? Que tá, aliás, desculpa, que está desenvolvendo o produto junto com o fornecedor. É bom para os dois, né? Por isso que hoje a gente chama aí de parceiro. A gente não chama assim tanto de fornecedor. Quanto mais transparência, né? Quanto mais sim, com certeza. Adotando as melhores práticas de compliance, né? Então, Aham. é bom para todas as partes envolvidas. Uhum.
Então, só pelo pouco que a gente conversou aqui, já deu para ver, eu acho que o pessoal deve ter visto também, deve ter percebido que a nossa área abrange demais aí todo o custo de um produto, né? Tudo que envolve ali o preço final, né? Anteriormente eu já falei que a nossa área é muito importante, a área de comércio exterior, todas são, né? Todas são importantes, todas na cadeia, né? Como a gente conversou, são muito importantes. Mas ali a gente tem ali uma grande responsabilidade, que é chegar no final, ao preço final do produto, né? Então, o pessoal já deve ter visto, né, que nossa área, você que está assistindo aí, você que está vendo, ela abrange demais não só a qualidade, mas como o preço final do produto e também influencia muito no lucro da empresa, né, Rodrigo? Porque você ajuda, né, o compras ali, o PCP, com planejamento, né, que tu também trabalha aí na área, já no momento tá atuando mais nessa área, né? Também fazem parte de toda essa cadeia para chegar ali no final, né? O que é muito importante ali, como eu disse, no lucro, né, cara? Porque não adianta você trabalhar numa empresa como comprador, como o PCP, ou até mesmo no materiais, que também é importante, essa movimentação ali, tudo é importante, e você não gerar lucro para a empresa, e você não conseguir. O objetivo final, né, de toda empresa é esse, né? É O isso. objetivo principal. Mas é uma composição de todas as áreas, né, que vão fazer a forma como o seu produto vai ser posicionado no mercado. Sim. É o marketing, é a qualidade, é a tecnologia envolvida, né? E por trás, né, no backstage de tudo isso, tem as áreas que fazem aquele serviço de base, né? Um comprador, ele não pode se ater somente a um fornecedor, ele tem que pesquisar vários fornecedores para ver qual é o que oferece as melhores condições, um custo de insumos mais baratos, uma qualidade melhor, uma tecnologia mais avançada, né? Uhum. Então, quanto melhor as condições que ele conseguir em todo esse processo, né, que não envolve só uma compra, às vezes é a forma de pagamento, né? Às vezes é o prazo de entrega. Isso daí, a gente já está falando aí do compras local, né? Que é aqui, o compras aqui dentro do Brasil, por exemplo. Mas no internacional tem os Incoterms, né? Sim. Tem os Incoterms que a gente vai falar um pouco aí sobre. Teve um Incoterm de 2020, que eles são adaptados a cada 10 anos, né? Eles são renovados. Uhum. Né? Se eu não me engano, são a cada 10 anos. Né? Mas também não deixa de ser importante. Sim. No compras internacionais, a gente não tem muita opção. Né? A gente realmente tem que procurar e geralmente está centralizada ali, hoje em dia, né, na Ásia, né, um pouco ali dos Estados Unidos também. E a gente não tem como avaliar tão facilmente igual como a gente tem aqui no local. Mas o que tu falou também é verdade, né? A gente consegue reduzir custo no local, porque aqui no Amazonas existe aquela premissa, né, que você não pode comprar 100% dos seus itens no exterior. Também tem um local, então também é muito importante. E isso daí realmente vai influenciar no produto. Tudo aqui influencia no produto, né? Então, E toda essa influência no produto vai refletir no seu valor de mercado, sim. né? O Uhum. valor o valor final que é colocado lá na prateleira, que é o que vai trazer o lucro para a empresa. Então, tudo que envolve, né, o marketing, a tecnologia, né, o que você consegue, as condições de negociação que você consegue estabelecer com seus Uhum. fornecedores, né, os parceiros, tudo vai influenciar no produto final que no final, na ponta final, é o lucro da empresa. Exatamente. Né? Então, uma fornecedora, uma fabricante de um determinado celular, ela tem um posicionamento, né? Às vezes tem um público-alvo. Uhum. Uma outra fabricante já é um outro público-alvo, né? Dependendo do poder aquisitivo, ou do tipo de produto, ou do tipo de tecnologia. Né? Uhum. Então, a cada uma, a gente usa o termo, né? Vai pegando aquela fatia, e algumas outras ficam apenas com nicho de mercado.
E falando ainda sobre o nosso processo de compras, né, existem vários processos que envolvem aí a compra de um produto, né, Rodrigo? Desde da sua concepção ali eh, de onde ele é originado, né? Existe um código que coloca, geralmente é uma engenharia, a engenharia de desenvolvimento, né? Que faz o produto, que estabelece ali um código X e Y ali para os materiais. E a gente pode falar aí sobre esse processo, desde ah, dessa origem do item, do material, até aí o processo final de compras. Como a gente conversou, existem aquelas leis, existem as documentações, né, para a gente começar esse tipo de compra. E geralmente a gente vai ali desde da descrição do material, né, para onde ele vai servir, né, que a gente passa pela as especificações também dele, né, e aqui no Brasil, no Brasil não, desculpa, no Mercosul, né, aí existe a NCM, que a gente precisa colocar um código também NCM, que é para a gente. Para cada Para tipo, cada tipo. segmento de Isso. produto, tem uma NCM Aham. específica. Eu, por exemplo, lá onde eu estou atuando agora, a gente pega esse material e a gente vai desenvolvendo ele ah, lá geralmente é Ásia, né? Como a gente já conversou, na Ásia. E a gente vai puxando ali, junto já com nosso departamento de controladoria também, já precisando pegar as informações para colocar, para fazer o nosso pedido, que é NCM, que é a especificação do produto, aonde que ele vai, né? O quanto que a gente vai precisar comprar, porque também isso é muito importante, que dependendo da quantidade, a gente consegue também reduzir valores, né? Sim. Em relação à documentação, existe ali a invoice, né, que nada mais é uma fatura, né, que a gente precisa mostrar aí para a Receita, né, que a gente precisa fazer uma LI, para quem não sabe, LI é licença de importação, a gente precisa ter uma LI para importar, né, então todo um processo para a gente chegar aqui para o material chegar aqui no Brasil, aqui em Manaus. E lá onde eu estou trabalhando agora, a gente faz todas essas etapas, né? Esses processos, né? A gente precisa da fatura, a gente precisa do PLI, a gente só consegue registrar, né? Fazer uma DI, que a DI é a declaração de importação, quando tem todo já o processo feito, né? E também passa por algumas anuências, dependendo do material ali, né? E é basicamente isso, só que lógico, tem as suas leis, as suas regras, né? Numa fatura, numa invoice, precisa ter ali a descrição do material, precisa ter É, NCM, como, precisa ter como todas são, as informações. como são práticas realizadas por todas as empresas multinacionais, então existe a obrigatoriedade de ter regulamentações, né? Uhum. E essas regulamentações, elas são realizadas através das documentações, né, das liberações, em que existem órgãos, Dependendo do material, né? existem Dependendo do material. órgãos, né, federais, né? Falando de comércio exterior, né, existem documentações específicas para importação, específicas para exportação, né? E existem condições, existem normas, né, que todas as empresas precisam seguir. Essa documentação, elas servem de comprovação, né, para quando uma mercadoria sair de um país para o outro, quando chegar no destino, precisa também daquela documentação para ver a procedência, né? Por exemplo, se a gente recebe um pallet que vem de algum país que tem algum tipo de praga, esse pallet precisa de um tratamento, né, Uhum. sanitário para poder entrar na empresa, porque existem doenças ou condições que existem em países que não tem no Brasil, né? Então precisa de É um isso mesmo. tratamento específico. Uhum. Então todas essas tratativas são importantes para regulamentar o processo de compras como um todo, né? E uma coisa interessante, em uma grande multinacional que eu trabalhei, né? Por exemplo, quando a gente ia fazer a concepção de um produto novo, né? Existe um estudo de mercado, né, onde você vai saber onde é que aquele produto vai se situar, né? Com que
quais são os concorrentes, né, com o que e com quem aquele produto vai concorrer, se é um segmento, né, low, medium ou high, né, ele Uhum. vai para no segmento mais baixo, mais barato, no segmento mediano ou no segmento, né, de alta tecnologia, né, de um maior valor agregado. Então, era feito todo esse estudo de mercado. Quando era definido, não, nós vamos fazer, a cara do produto é essa, as especificações são essa, a tecnologia empregada vai ser essa. Então, era designado uma pessoa de cada departamento, uma pessoa da produção, uma pessoa da engenharia, da qualidade, Interessante, uma né? pessoa do procurement, uma pessoa do planejamento, do PCP, uma pessoa de compras, Uhum. né? Uma pessoa da área de logística. Então, era montada essa equipe, né? Essas pessoas, eles eram os key users, né, de cada departamento e que pulverizava as demandas daquele projeto para as suas áreas. E no final, quando o produto era lançado, né, cada pessoa que fez parte desse projeto ganhava em primeira mão aquele lançamento, né? Ah, é legal isso daí, né? É muito, muito Porra, muito interessante. interessante mesmo. Que isso daí ajuda também a dar uma motivação, né? Uma motivação para a pessoa, né? Ou para o setor. E você se sente pai, né, daquele produto ali. Pô, eu participei Isso, você sente parte, né? daquele Você se sente produto verdadeiramente desde o seu... parte. Eu vi É. nascer, né? Desde quando ele Aham. estava no papel, né? E você vai ter aquele orgulho, assim, de falar para todo mundo: olha, eu fiz parte desse negócio E aqui. eu tive Olha, primeiro, eu né? fiz Eu isso aqui, eu tive vi antes de todo primeiro. mundo, né? É, isso, porra, É isso é muito muito legal. legal. Em algumas Aham. empresas acontecem. Assim como existem empresas que, até para a própria área de comércio exterior, que desenvolvem projetos de redução de custos, de melhores práticas, em Uhum. que são montados grupos de tarefas, né, de melhorias contínuas, em que quando conseguem comprovar que houve uma redução de custo naquele produto, naquele processo, eles participam de programas e recebem premiações da própria empresa, entendeu? Isso daí é muito interessante, isso daí que tu falou que recebe premiações, né? Que recebe os Um incentivos, né? reconhecimento, Um né? reconhecimento. Né? Inclusive, eu comentei anteriormente também, no outro episódio, sobre isso daí, que na nossa área de compras, também desenvolvimento, né? Ou seja, que for procurement ou analista, a gente tem muita responsabilidade, só que a gente recebe aquele salário, e vai ser aquele salário X o tempo todo, né? Não estou falando aqui que o nosso salário é ruim, não, porque o profissional de comércio exterior, até onde eu sei, até onde eu lembro, uns 3.000 a uns 5.000 a média salarial, dependendo da empresa, né? Essa faixa ela varia, né, como você falou, dependendo da empresa, mas também há um investimento, né? Porque você obrigatoriamente precisa falar um outro idioma, né? É isso. Você geralmente não pode ter só uma formação, você precisa ter, além do grau do bacharelado, né? Você tem que ter uma Uma pós-graduação pós, ou um né? Uma MBA, especialização, isso. entendeu? Aham. Então, por isso são profissionais muito, muito visados, né? Uhum. No mercado. Às vezes tem gestores dessas áreas que falam mais de 2 idiomas, né? Eu acho que Então, até mais de dois, né? às vezes, por exemplo, tem empresas japonesas que contratam a pessoa por ela falar o japonês, porque Uhum. vai precisar tratar com fornecedores lá do Japão. É, Aqui no Amazonas, né, com a Zona Franca, existem várias empresas aí, coreanas, várias empresas japonesas, né? alemães, né? Alemã também, Americanas, sim. né? Então, realmente existe essa necessidade de um profissional do comércio exterior falar pelo menos uma língua, né? E como você falou, que hoje em dia eu vejo como uma das questões mais importantes sobre a responsabilidade, né? É, Sim, e até talvez seja uma sugestão para você abordar em outros episódios, né? sim. Para falar sobre as diferenças e as práticas da área de compras, internacionais, por exemplo, né? Que são regulamentadas, porque sempre, vez por outra, existem algumas condições, algumas pessoas que vêm te oferecer, né, algumas situações e tal, É por isso. fora e tal, vem tentar te seduzir e tal. E você sempre tem que se manter dentro das políticas da empresa, né? Isso daí eu já tenho em mente, né, para falar sobre esse assunto. Eu estabeleço até uma diferença para quem está vendo também, pode entender um pouco. A área de vendas, por exemplo, ela tem uma premiação. Qual é a premiação dela?
Atingiu a meta, você vai ganhar tantos por cento a mais. Pode ser a comissão, né? Aí a comissão, no caso de vendas. Mas o compra não tem. O compra não tem essa premiação, nem essa comissão. Né? Então, muitas vezes, em algumas empresas, o comprador... eu falo aqui que a nossa área ela recebe um bom salário, mas tem empresas que não tem essa prática de pagar esse salário para a pessoa. Então, eles são realmente assediados, são realmente procurados, né? E acabam, né, aceitando assim essas coisas, vamos dizer, essa comissão por fora. Sim. Entendeu? Também por isso, né, tem empresas que têm entre suas práticas, né, esse Uhum. tipo de programa que eu mencionei, né, que programas, por exemplo, de melhoria contínua, onde você, por exemplo, vamos supor que você tem um fornecedor na Ásia, né, que te fornece um insumo com determinado custo. Sim. E você consegue prospectar, pesquisar, desenvolver um outro fornecedor ter o mesmo insumo com uma qualidade superior, só que com um custo menor. Cara, isso dependendo da escala da compra, isso é um ganho de É um saving, né? um save de milhares de dólares para a Isso, empresa. um Qual é a saving. comissão do comprador? Não Nem existe. existe. Então, quando a empresa aplica esse tipo de programa, onde você pode ir lá, pode dar sua contribuição, que é a uma coisa a mais do que a sua atividade de rotina. Né? Você tem que fazer além do que você faz normalmente para você tentar conseguir condições melhores dentro da legalidade, dentro das políticas da empresa. E aí, quando você comprova isso, e quando você comprova, ó, no final de tudo, a gente fez um mini projeto aqui, conseguimos o saving de tal. Quando é comprovado, né, o departamento financeiro da empresa, então ela te dá uma bonificação. Né? E a bonificação, às vezes, é o aumento de salário, né? Ou só um valorzinho, ou às vezes assim, é um bônus, né? né? Essas Hoje, coisas. eu já vi empresas darem, né, passagens, né, com pacotes Isso daí é uma ideia boa, né? pacote É uma ideia nas legal. férias do colaborador, né? Você dá um pacote de férias para ele, para a família, com passagem, hospedagem, traslado. Né? Então, eu acho que todo reconhecimento é bem-vindo, né? Justamente porque você não está fazendo só o seu trabalho de rotina, né? É como Você eu te está falei. economizando, além de você dar o faturamento bom para a empresa, você está dando um lucro a mais. E é muito Né? fácil, Um lucro muito a mais. cômodo você entrar na empresa, fazer o seu, deu a hora, você ir embora. Né? Hoje em dia, os profissionais reconhecidos são aqueles que a alta cúpula está tendo a visualização, pô, aquele cara tá comprometido de uma forma diferente. Isso. Aquele cara tá tendo uma participação fora da curva ou acima da média. Tá conseguindo maiores ganhos para a empresa, Isso. né? Tá E aí, é como maior... você falou, além dessa questão das premiações, que são interessantes também, você acaba ficando numa vitrine de reconhecimento para futuro crescimento dentro da empresa, ou você acaba recebendo, né, propostas de outras empresas, por exemplo. Sim, porque hoje em dia, no currículo, você coloca ali o que você fez na empresa anterior, né? Sim. Assim, o que você fez na empresa anterior que deu um melhor resultado? Qual foi o que você estava... Né? Então, realmente, isso conta demais. Você aí participou de algum projeto que teve algum ganho para a empresa? Que agregou, né, algum valor para a empresa? Então, isso hoje em dia é bem reconhecido. Por exemplo, eu participei de um processo de headhunter que uma outra empresa ligou no ramal que eu tinha na empresa. Eu não sei como descobriu, não ligaram no meu celular, não ligaram para o meu telefone pessoal, ligaram para o ramal da minha mesa de outra empresa, perguntando como é que eu estava, se eu poderia pensar numa proposta. Né? Perguntando qual é o salário, né? Quanto que você recebe hoje? Como que chegou, né, no conhecimento dessa outra pessoa, o número da ramal da minha empresa e a atividade que eu desenvolvi ali, que poderia ser interessante para uma outra organização. Entendeu? É o networking, né? É o networking. Então, assim, tudo isso envolve a questão que a gente falou no início, de você hoje ser um profissional multitarefa.
antenado, né? Uhum. Saber que o produto ali que você está comprando tem um fator de qualidade, tem uma engenharia envolvida, tem uma tecnologia, Tem todo um trabalho, né? tem uma questão logística, É. entendeu? E todos esses custos, todos esses aspectos, eles são convertidos em custos, Sim. né? Que é o que você vai repassar lá para o cliente final. E vai colocar Tem o uma seu, fórmula, seu produto inclusive, em para definir. competitividade. Tem que ter uma forma definida aí, se, se eu não me engano, na área de vendas também. O custo do produto, o custo do produto final, né? Vai desde a matéria-prima adquirida, vai desde do custo que você teve, aquele custo estruturado, né? Onde você. Aquele custo aberto, né? Do fornecedor, a gente tem muito isso daí, a gente abre a planilha, né? A gente chama de planilha aberta. Sim. Né? Para a gente saber o que o fornecedor faz, como ele faz para chegar naquele material, para entregar para a gente esse insumo. Para quem está acompanhando a gente aí até agora, a gente deu só um parênteses aí sobre a responsabilidade que o comprador tem, que a área de compras tem, que usualmente, né, algumas empresas sim, a maioria não, né, dão aí um incentivo na área de compras, e também pode servir de uma motivação para você que está entrando aí na área, para você que está querendo saber um pouco mais, né, que existem essas particularidades, mas que não deixa de ser uma motivação para as empresas que têm esse programa de incentivo, esse programa de reconhecimento. Né? Então, esse parênteses foi mais para a gente mostrar para quem está assistindo, que vai assistir a gente, ou quem está assistindo, para mostrar que o Compras ele vale a pena. Não é porque não vai ter um reconhecimento também que não valha, não, mas ele vale sim. E voltando aí nossa área de documentação, né, vamos falar sobre o início de uma compra. Por exemplo, a gente no compras internacionais, aquele da Ásia que a gente faz, primeiro a gente tem que saber o que quer, né? Tem que saber o que quer, qual o produto, para que serve, essas coisas assim. As especificações. Né? E quando a gente já sabe, a gente faz um pedido. Né? A gente faz esse pedido e já colocando lá as especificações do item, que tu quer, quanto tu quer, Para quando você para quer. quando, né? Toda essa... Qual é o processo logístico que vai ser adotado? Sim, que é o uso Incoterms, né? E no caso do compras internacionais, ele é um pouco diferente, né? No comércio exterior é um pouco diferente. Existe, como a gente conversou, aquela proforma invoice, aquela fatura, né? Que nela deve constar aí o nome da pessoa que está importando, né? Ou a pessoa, ou o CNPJ, né? É o nome do importador, o nome também, endereço do exportador, e toda a descrição completa ali da mercadoria. Inclusive, precisa do peso do material, do peso bruto, peso líquido, porque não pode caracterizar também a gente comprar para revender. Né? Então, tem toda essa regra aí pro comércio exterior. Tem que dar Né? transparência à Tem que estar finalidade. bem. Né? Isso, exatamente, né? E onde vai ser o local de embarque, onde vai ser o destino, isso daí também é definido nos Incoterms, né? Que hoje são 10 ou são 12, eu não estou bem lembrado. E que também vai influenciar no preço final do produto, do nosso produto aqui, do produto que vai ser produzido, do produto que vai ser comercializado. Então, existe toda essa, para você que está assistindo, existe toda essa particularidade, né? Que é a diferença entre você comprar aí um produto na China, onde você coloca aqui na internet, eu vou comprar de tal lugar, e ele já te mostra o produto, lá tu já sabe e vem. Né? Então, é muito diferente o que a gente faz dessas outras compras. São 11 Incoterms. São 11 agora, né? São 11. A partir de janeiro de 2020, são 11. Foi. Mas em outros episódios a gente vai conversar sobre esses Incoterms. Esses Incoterms que realmente influenciam
na definição do preço, inclusive, né? Porque o frete é muito importante. Só para esclarecer, né, que é uma abreviação, Incoterms, né, vem da sigla do inglês International Commercial Terms, né? Uhum. Que é termos internacionais de comércio, né? Que padroniza para qualquer tipo de prática de compra internacional. E dentro dessa documentação também é necessário para trazer um material do exterior, a gente tem um packing list também, né, que é aquele romaneio de carga, que é onde você vai dizer ali detalhadamente como é que a mercadoria é. Até isso a gente tem que fazer. Isso a Receita também, ela Descrever exige, o né? conteúdo, Descrever o que tem dentro de cada, quantidade. né? E também ele facilita aquela conferência na hora do fiscal olhar assim, bater. Ou ele está colocando aqui que ele está trazendo o ferro que vem misturado com alguma capa de madeira. Aliás, desculpa, madeira nem pode, né? Madeira eu acho que hoje em dia nem pode mais. Mas vem coberto com uma capa de proteção, X ou couro, essas coisas assim, e facilita ali na hora da fiscalização. Né? É um guia de remessa ali, né? Que esse romaneio de carga que a gente está falando. Né? Então, você que está assistindo, então tem todas essas particularidades. A gente já conheceu aqui realmente o que o Compras Internacionais faz, como faz. Né? Se quiser mais coisas detalhadas, pode entrar em contato aí com a gente, comigo ou com o Rodrigo, que a gente pode estar ajudando e auxiliando vocês que estão interessados realmente aí o que é realmente o comércio exterior, na prática. E como muitas atividades, né, como muitos processos e departamentos dentro da empresa, quando a gente vai falando assim, né, parece ser muito difícil, né, parece ser uma coisa muito complexa, mas muitas coisas a gente aprende no dia a dia, né, existem cursos também nessas áreas, né, para você aprender a parte teórica, a parte prática é rotina mesmo, né, e depois quando você começa a se familiarizando, né, você às vezes entra como estagiário de compras internacionais, né? E depois você vai galgando para júnior, para pleno, para sênior, até chegar Dependendo da empresa, né? até chegar um cargo de liderança. Então, nesse processo, existe todo um aprendizado, que é um passo a passo. Não é tão difícil, é tranquilo, né? E que eu posso dizer, né, por todas as multinacionais que eu passei, que é uma das áreas mais visadas dentro da organização, né? Sim, eu costumo dizer que a área de compras está equiparada ali com a área de engenharia, né? São os dois setores ali que têm o melhor, que são mais visados, né? E que também tem o salário mais alto. E que você pode ir se qualificando dentro do seu próprio plano de carreira, você pode ir se qualificando, né? Às vezes você já fala o inglês, mas por exemplo, eu já falo inglês, mas eu trabalho numa empresa que é de origem latino-americana. Então, vou tentar ver se eu consigo dominar o espanhol agora. Não, É aquela história que a gente precisa ir se adaptando, né? eu e já fazer- falava inglês, mas eu trabalhei numa multinacional francesa, né? Por que não falar francês? Porque quando eu vi algum diretor da França, eu posso interagir com ele, entendeu? Então, pode parecer um pouco difícil no início, né? Mas quando você vai se familiarizando, vai ficando bem tranquilo. A gente consegue se adaptar, né? Que a gente está falando, vai se adaptando e também vai pegando conhecimento. E vai melhorando, né? Sim. Vai melhorando o que a gente já consegue fazer, o que a gente já sabe. Mais uma vez, para quem está assistindo, agradeço a quem chegou até aqui. A gente tem, não sei, acho que mais uns 40, 50 minutos já falando sobre o assunto. Acho que mais. Acho que mais, deve ser. É porque é muito assunto. É. Muito assunto. E quem tá acompanhando assim, a gente vai... desde aí do primeiro episódio, não foram tantos, mas a gente já assim, conversou muita coisa. E a gente está falando até agora de uma forma abrangente, né? De uma forma mais generalista, né? Porque acredito que mais para frente, nos próximos episódios, a gente pode abordar a especificidade de cada processo, de cada atividade dentro das compras internacionais. Porque a gente falando aqui, realmente a pessoa pode não entender tanto, mas quando a gente mostrar, a gente pode até colocar aqui no monitor, na TV,
que não é tão difícil assim, né, cara? Não é um bicho de sete cabeças. A gente Sim. coloca ali o que precisa ter na fatura, o que precisa ter na invoice, as leis, o sistema, né, que a gente usa. Sim, é que essa Ah, primeira abordagem é como se é, fosse uma forma de apresentação, né, sim, da sim, sim, sim. área, Aham. né, dos outros setores que fazem a interação com a área de compras internacional, né, Uhum. para que mais na frente a gente pode entrar na especificação, né, no que é mais a sintonia fina dentro da área de compras internacional. É, isso mesmo. E com o passar do tempo a gente vai também falar sobre um sistema, a gente tem o SAP, a gente tem vários outros sistemas por aí, né? Mas o principal que a gente usa hoje em dia na área de compras é o SAP. Né? Para quem não conhece, o SAP é um sistema que revolucionou a, o processo logístico em si, né? Não foi só o processo, não só o logístico, mas o processo de toda uma empresa, porque envolve financeiro, né? Dependendo da área que você trabalha, é financeiro, é logística, é materiais. Cada um tem ali a sua customização. Algumas empresas mais, outras menos, né? Mas o SAP ele é um programa que é indispensável para uma grande organização. Também a gente vai conversar sobre os desafios que hoje em dia tem, como a gente conversou. Eu até vou falar uma coisa polêmica aqui, que foi comentado que a gente não, o comprador ele não recebe aquele reconhecimento, não tem comissão nenhuma, né? E a área de vendas tem. Eu, particularmente, eu sou a favor de uma certa comissão pro comprador. Dependendo, como tu falou, né? Como você falou, ah, do que ele conseguiu economizar para uma empresa. Do que dependendo da quantidade, é milhões, né? Por ano. Mas se você colocar por anos, é vários milhões. Então, a meu ver, não seria assim um tanto quanto antiético, né? Ou uma prática ilegal, né? Mas isso daí é um assunto polêmico que a gente vai conversar qualquer dia. Eu vou trazer um especialista na área do direito do direito internacional Legal, e aduaneiro também. Né? Então, interessante. ele pode até comentar sobre o assunto, né? Eu já conversei com vários amigos a respeito, vários colegas também que atuam na área de compras, que realmente essa prática aí não existe, né? As pessoas tratam como forma ilegal, mas que, ah, pela lógica, né? Pelo que você consegue eh, eh, economizar, dar um save ali para uma empresa, não seria um tanto quanto ilegal, né? Um tanto quanto antiético. Mas isso daí é um assunto mais para frente que a Eu gente. acredito que dependendo de como é feito, como é processado, né, Aham, dentro de uma questão legal, ou dentro da questão das políticas internas de cada empresa, né, se são regras bem estabelecidas, transparentes, né, aham. eu acredito que eu vou pela questão do combinado não sai caro, né. Nada combinado sai caro. Mas assim, eu tô falando aqui que para mim essa prática não é tão ilegal, mas não tô falando assim que você, quanto o cara der mais para ti, tu vai escolher o fornecedor X. Não, não é assim também, É por isso que tem né? por É por isso isso que que tem tem que que ser dentro de normas, alguma coisa políticas combinada. internas, né, Isso. Isso daí transparência. é um assunto muito polêmico, né? Sim, Assunto muito polêmico. É, eu sou formado em direito, então na faculdade a gente aprendeu uma vez que algum tribunal de justiça, eu não lembro qual, ainda eu vou trazer para o pessoal que está assistindo. Algum tribunal de justiça já entendeu que essa prática ela não é tão ilegal, né? Então, que é alguma porcentagem ali em cima do que você fez, do que você deu de lucro para a empresa, não é tão ilegal, não é também tão antiético assim. Mas também a gente vai conversar mais para frente. Rodrigo, eu também quero te agradecer aqui, cara. Agradecer pelo que a gente conversou, pelo conhecimento que trouxe aí. Eu espero que o pessoal tenha entendido aí mais ou menos o que significa o compras internacionais, o comércio exterior em si, né? Agradecer o teu posicionamento, o conhecimento passado e dizer que foi bem legal, bem bacana. Eu também, coisas que você falou, eu também não tinha uma visão,
né? Não tinha aquela visão, né? É uma opinião diferente, né? Uma opinião diferente, mas que a gente conversa aí sobre as regras, conversou sobre as regras e que a gente entrou meio que a gente sabe que tem esse consenso que o compras internacionais realmente é importante, o comércio exterior é importante aí para o lucro da empresa. Te agradecer mais uma vez, né? E agradecer o pessoal que está assistindo. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de comentar. Vocês podem deixar suas opiniões aí sobre o que acham que se a gente está certo, se a gente está errado aqui. Mas, de início, a nossa premissa aqui era realmente passar o que é e como trabalha o profissional do comércio exterior, o profissional de compras. E nem Né? sempre de uma forma tão científica, né? Mais de uma forma nem tão didática, mas de uma forma informal, um bate-papo mesmo, né? Quando você me convidou, você explicou, não, a gente vai bater papo sobre a nossa experiência, a nossa área de atuação, Sim. né? E aí a gente divide com a audiência aí, quem tiver dúvidas pode deixar as perguntas aí no comentário, a gente vai responder na medida do que a gente for catalogando, né? As dúvidas, os posicionamentos, pode deixar a opinião, ficar livre, fiquem aberto para quem quiser contribuir, né? Então, como eu falei, assim, ninguém é dono da verdade, né? Ninguém é dono do total conhecimento. A gente está aqui para trocar informação mesmo, a gente está para discutir, para conversar, né? O papo foi bem legal, foi bem bacana, né? Eu confesso que eu não lembrava de muita coisa aqui que a gente conversou, até fui pesquisando algumas coisas aqui, mas espero que a gente tenha conseguido passar para o pessoal, né, sobre realmente como funciona aí o processo da chegada, da origem de um item até a compra final dele, até chegar na empresa. E, Rodrigo, novamente te agradecer aí, cara. Agradecer o conhecimento passado. Também agradecer aos que estão assistindo até agora. E também que não esqueça de deixar um like, né? Comentar, se inscrever aí no canal, porque isso daí é muito importante para a gente, para o YouTube, né? Ver que esse nosso trabalho aí ele não, é um trabalho relevante, trabalho sério que a gente está tentando fazer aqui, né? Que é o difundir conhecimentos. E espero vocês no próximos episódios que a gente vai fazer aí, que vai ser em breve. A gente vai conversar sobre o sistema, a gente vai conversar sobre as regras, né, que existem, sobre direito internacional, né, direito aduaneiro também, legislação aduaneira que existe. E se preparem para os próximos episódios que vai ser bem legal. Valeu, pessoal. Obrigado.